Olá pessoal, vamos para a correção das atividades do dia 2, quarta-feira. Então, a primeira atividade, recapitulando novamente, eu não vou fazer o cabeçalho, até mesmo a fim de diminuir o tempo do vídeo, que os últimos têm ficado muito comprido e fica até meio chato de assistir, né? Então, o cabeçalho vocês já sabem fazer, eu acredito que já é de cor, não precisa nem olhar. Então, eu vou deixar de fazê-lo, tá? Então, vamos para a primeira atividade, que é a atividade de português. Agora, nós vamos para a parte final das atividades relacionadas ao texto da página 10 e 11, que é o jogo de damas. Então, vou abrir aqui a câmera para vocês verem o livro junto comigo e a gente vai responder junto as questões que estão aqui na página, com exceção da 7, porque a 7 não era pra gente fazer. Então, aqui. Página 14. Aí tem a última questãozinha, né? A última letra da 4 que a gente fez na última correção. Aí aqui faltou a C, que eu não coloquei na atividade do dia anterior para não ficar tão confuso as páginas e vocês não se confundirem. Então, vamos ler ela. O texto Jogo de Damas é instrucional por quê? Porque ele faz um convite? Porque ele diverte o leitor ou porque ele ensina a fazer algo? Ensina a fazer algo. Essa é a mais fácil de todas. De todas as 3 da 4, né? 5. Corrige as afirmações a seguir. É possível aprender como se joga o jogo de damas lendo apenas uma parte das regras? Vocês acham que alguém lendo parte da regra do jogo, do texto, consegue entender como se joga? Não, né? Então vamos por aqui. Não. É necessário ler todo o texto para entender. Vou até colocar. É necessário ler todo o texto para entender. B. Uma pessoa que não conhece o jogo poderia entender as regras sem as ilustrações? Então, aqui, eu acredito que vocês voltaram, analisaram e analisando o texto, eu consigo entender, se eu nunca vi esse jogo, eu não sei nem o que é tabuleiro de damas, será que eu vou entender? Será que eu vou entender quando fala para ir para diagonal? Será que eu vou entender que é para pôr as pecinhas na parte preta e não na branca, as pecinhas brancas nas pretas e assim, enfim, as pretas também ficam nas pretas e as brancas ficam vazias? Será que eu vou conseguir fazer isso? Ou eu vou confundir, colocar as pretas nas brancas e vai ficar tudo embaralhado? Então, sem os desenhos aqui mostrando pra gente como que faz, fica muito mais difícil, quase impossível, eu diria. Então, a pergunta, Então, a pergunta, uma pessoa que não conhece o jogo poderia entender as regras sem ilustração? Não. Os desenhos complementam o texto. Complementam o texto. O texto escrito, né? Porque às vezes a gente tem um texto de imagens, né? Ponto final, faltou. 6. Responda. A quem as regras do jogo de damas podem interessar? A quem? As pessoas que querem jogar. Então, é essas pessoas. As pessoas que querem, não sei se vai caber, mas aprender a jogar.
Quase não coube. Ficou meio tortinho, mas dá pra entender. Ponto final. B. É importante ler as regras na sequência em que são apresentadas? Primeira pergunta, né? Vamos ler só até aqui. É importante? Se eu ler a última regra, depois a primeira, depois a quarta, será que eu vou conseguir entender esse texto aqui? Não. Então, é importante? Sim. Agora a segunda parte. Por quê? Por que é importante? Porque dessa forma eu sei como seguir o jogo passo a passo. Então, vamos por dessa forma. Porque dessa forma. Opa. Vamos arrumar. Consigo. O meu ficou muito junto. Seguir o jogo passo a passo. Por isso que é importante, né? Se eu começar a ler o final e depois o começo, eu vou me perder, eu não vou entender qual que é a sequência do jogo e vai ficar tudo muito complicado, né? Então, essa é a parte de português. Vamos lá ler a de matemática. A atividade de hoje é analisar o gráfico da página 36 e responder as questões A, B, C, D e E. Então, eu já tinha feito a explicação, vou abrir a câmera aqui para a gente poder responder junto. Então, aqui tem um gráfico e aqui são as questõezinhas a respeito do gráfico. A. Quantas crianças preferiam a apresentação do mágico? Tá, então vamos aqui analisar o gráfico. Aqui tem a modalidade, tá escrito aqui, ó. Modalidade, aqui é a apresentação do mágico, aqui é os malabaristas, aqui é palhaços, aqui é trapezistas e aqui acrobacias. Então, aí eu tenho uma barrinha, por exemplo, do mágico. Opa, desfocou. Do mágico. Quantas pessoas preferiram? Tá aqui, ó. Não tá na linha do 4? 4. Malabarista, quantos? Malabarista que não tá na linha do 3? Então é 3. Dos palhaços, tá na linha do 9? Então é 9. Os trapezistas, tá na linha do 7? Então é 7. E os acrobatas estão aqui na linha do 3. Então é assim que a gente lê o gráfico. Aqui estão as quantidades de votos e aqui estão as modalidades. Então, nessa linha são as modalidades, nessa linha são as quantidades de votos. Então, se eu quero ver a quantidade de votos, eu olho nessa linha. Se eu quero ver qual modalidade, eu olho nessa linha. A primeira aqui está falando da apresentação de mágico. Quantas crianças preferiram? Quantas crianças? Daí eu vou olhar lá na minha linha de votos. 4. Então, aqui eu posso pôr... vou colocar o número que fica mais fácil para escrever. B. Quantos votaram no número dos malabaristas? Então, malabaristas. Quantos votaram no número do malabarista? Não tá na linha do 3? Então, 3. Quem quiser pôr o nome do número, pode pôr o nome do número, tá? Eu não vou colocar aqui porque tá bem difícil de escrever. Mas pode colocar. C. Quantos votos recebeu a apresentação dos palhaços? A apresentação dos palhaços está na linha do 9. Então, quantos votos recebeu? 9. Quantas crianças preferiram a apresentação dos trapezistas? Trapezistas estão aqui. Quantas crianças preferiram? Está na linha do 7. Então, 7 crianças. E. Houve algum empate na votação? Houve algum empate? Houve, ó. Aqui tá no 3 e aqui tá no 3. Então,
Houve empate? Sim. Qual? Entre os acrobatas e os malabaristas. Então, vou pôr entre os acrobatas e malabaristas. F. Opa. Quantos alunos participaram da votação? Aí já fica um pouquinho mais difícil, eu vou fazer a conta aqui no canto, tá? Aí eu tenho que somar, porque é o total, o que que é, né? Não tá falando nada aqui no texto, então eu vou ter que somar. Aqui foram 4 crianças, aqui 3, aqui 9, aqui 7, aqui 3 também. Então é só somar. 9 mais 7, mais 3, mais 3, mais 4. Como é uma conta de mais, não tem problema fazer tudo de uma vez. Só quando a conta é de menos que eu preciso fazer por partes, senão eu acabo tendo um resultado errado. Então, 9. Vou pôr os pauzinhos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, quantas crianças participaram? 26 crianças. Se quiser colocar crianças, pode pôr, tá? Eu não tô colocando porque tá bem difícil de escrever aqui. Depois eu dou um jeito nesse livro e daí logo eu resolvo como escrever nele. Bom, essa era a atividade de matemática. A última atividade era a atividade de geografia. Então aqui estava escrito: para continuarmos nossos estudos, agora vamos ver as diferenças entre as cidades trabalhadas no livro da página 110 e responder a questão número 1, depois analisar a visão da cidade vista do alto e sua planta, que está na página 111, e responder a questão 1 da página 111. Então, vamos lá abrir. Então, aqui, a página 110. A questão da página 110 era essa. Na explicação, eu li esse textinho com vocês, então, se bater alguma dúvida, vai lá e escuta o textinho de novo. Aqui tem algumas imagens de algumas cidades. E aí a gente tem a perguntinha aqui embaixo. Como você descreveria as características das paisagens urbanas retratadas acima? Então, como que você descreveria as características dessas cidades? Só um pouquinho. Então, essa resposta aqui, ela é mais pessoal, tá? Aliás, das duas perguntas são pessoais. Então, como que você descreveria? Por exemplo, se eu fosse eu ia falar: é uma cidade que tem um rio que passa perto, as ruas parecem ser de terra, não tem prédios, tem bastante mato no meio da cidade, então é uma cidadezinha aparentemente pequena. A B, eu diria que é uma cidade maior, tem prédios, tem lugares que tem bastante prédios, tem praia, as ruas já parecem ser asfaltadas aqui. E aqui, a última, eu diria que é uma rua em um estado bem precário. Até mesmo aqui está escrito que é um esgoto a céu aberto, então deve ser muito fedido essa rua aqui. Enfim, aí eu posso pôr várias características. Como cada um vai pôr de um jeito, eu não vou colocar resposta, porque você pode pôr uma outra coisa, pode pôr que aqui as ruas são de terras, aqui você pode ter observado alguma outra coisa. Enfim, estando de acordo, não tem problema, tá? É uma resposta pessoal. A segunda parte é: alguma dessas paisagens é semelhante ao do lugar onde você vive? Então, essa daqui tá na explicação, eu falei que era particular, porque eu posso comparar com o meu bairro, eu posso comparar com o centro, enfim. Aí vocês vão responder se sim ou não, tá? Aqui, na segunda parte, tinha duas imagens
e que estava pedindo para você pôr uma folha em cima da foto aérea, que é essa aqui, e fazer os traços alguns traçados de algumas ruas que vocês conseguissem ver através do papel, que eu falei que podia ser do papel normal do caderno, que é uma folha bem fina, né, geralmente. Então aqui também, pessoal, porque cada um vai fazer uma coisa. Eu no meu papel enxerguei essa rua aqui, mas fulano enxergou essa daqui, daí ficou com esse risco dessa rua, mas não ficou com o risco dessa. Então cada um fez o seu. Ou, eu consegui ver todas as ruas dessa cidade aqui no meu desenho, eu desenhei todas. Ótimo, tá? Cada um vai fazer. Eu espero que já tenham me mandado, né? Mas se não mandaram, façam, me mandem, tá? Bom, essas foram as atividades do dia de hoje. Até a próxima correção.